Algumas pessoas desaparecem, sem deixar pistas, sem testemunhas e sem qualquer explicação. Mas esse caso é diferente, porque alguém estava ouvindo tudo. Um pai acompanhando seu filho passo a passo, no escuro, até que, no meio da ligação, ele diz: "Oh shit!" E desaparece, em tempo real. Brandon Swanson não era o tipo de pessoa que simplesmente sumiria. Ele tinha 19 anos, ele era recém-formado no ensino médio, começando a vida universitária. Ele era um filho presente, responsável, ele era próximo da família dele, ele não tinha qualquer histórico de problemas, não tinha inimigos conhecidos, não era impulsivo, era previsível e talvez seja isso que torna tudo mais perturbador. Brandon cresceu em uma cidade bem pequena, o tipo de lugar onde todo mundo se conhece, onde desaparecer não é comum. E ele gostava de coisas simples. Ele gostava dos amigos dele, gostava de festas ocasionais, dirigir, nada fora do padrão. Simplesmente um jovem de 19 anos. E naquela noite, tudo parecia exatamente assim. 13 de maio de 2008, Brandon sai para uma festa com amigos. Ele bebeu e não estava fora de si. Por volta da madrugada, ele decide ir embora. Então, ele pega o carro, ele entra na estrada e começa a dirigir sozinho, sem saber que estava indo na direção errada. As estradas rurais de Minnesota, à noite, são completamente diferentes. Elas são sem luz, em muitos dos pontos da estrada não tem sinal, sem movimento e apenas campos e escuridão e silêncio. E foi nesse cenário que Brandon errou o caminho. Em algum momento, o carro saiu da estrada e caiu em uma vala. Não é violento, é um acidente simples. Não há ferimentos, mas o carro acaba ficando preso. E agora ele está isolado, sem ninguém por perto e sem ajuda, só com uma opção. Ele liga para o pai, calmo, controlado, quase como se fosse apenas um contratempo. Ele diz onde acha que ele está. Ele explica tudo o que aconteceu e pede ajuda aos pais. Os pais imediatamente saem de casa. Mas havia um problema invisível. Brandon estava completamente desorientado. Na verdade, ele achava que estava perto de uma cidade, mas estava a quilômetros de distância. Enquanto os pais dirigiam para um ponto, ele estava em outro completamente diferente. 2 trajetos, 2 realidades que nunca iriam se cruzar. Depois de esperar, Brandon decide sair do carro e isso acaba mudando tudo, porque dentro do carro ele ainda tinha uma referência, até porque os faróis do carro poderiam auxiliá-lo. Fora do carro, ele entra em um ambiente completamente desconhecido. Ele começa a andar no escuro total, sem lanterna, sem horizonte, só guiado pela própria percepção e pela voz do pai do outro lado da linha. O pai escuta os passos, escuta o som da grama, o vento, o silêncio entre uma frase e outra. Com o passar do tempo, algo simplesmente começa a mudar. Brandon começa a parecer menos seguro. A fala dele começa a desacelerar. A respiração dele muda e ele menciona cercas, terrenos irregulares e dificuldade para caminhar. Ele já não sabe exatamente aonde ele está.
E então, sem aviso, sem preparação, Brandon para e diz: "Oh shit!" Oh shit. A ligação cai. E o pai tenta ligar de volta. E nada. Tenta ligar de novo e nada. E de repente fica sem sinal, sem resposta e sem qualquer explicação. No dia seguinte, as buscas começam. Policiais voluntários, cães farejadores, eles encontram o carro de Brandon, preso na vala, exatamente como ele havia descrito para o pai. Mas Brandon não estava lá. Os investigadores analisaram tudo. Analisaram o carro, em volta do carro, analisaram as chamadas telefônicas, a torre de sinal que havia na região e também rotas prováveis. Os cães seguiram o rastro por quilômetros até que um ponto específico eles pararam de farejar. E então pararam perto de uma estrada, como se Brandon simplesmente tivesse desaparecido ali ou entrado em um veículo. Alguns acreditam que ele caiu em um rio que tem próximo da localização onde ele se perdeu. Outros se feriu e não conseguiu pedir ajuda. Há quem pense que era desorientação extrema, um estado mental onde a pessoa perde completamente o senso de direção. Mas existe uma hipótese que incomoda mais. E se ele não estava sozinho? Não há sinais de luta, não há testemunhas e não há suspeitos confirmados. E nenhum corpo foi encontrado. Anos se passaram e o caso continua sem solução. Mas talvez a parte mais difícil não seja o mistério, seja a memória. Um pai que ouviu tudo, cada passo, cada pausa, cada mudança na voz do seu filho e que nunca soube o que aconteceu depois. 2 palavras, uma ligação interrompida e um vazio que nunca foi preenchido. Se você estivesse no lugar de Brandon, você sairia daquele carro ou ficaria esperando no escuro? E você, o que pensa que aconteceu naquela madrugada com Brandon? Me conte nos comentários. Eu quero saber a sua opinião.